Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. 19 respostas em graça. Eu tenho percebido através das visualizações que os eleitos de Deus, através dessas mensagens, abrem muito a mente dos eleitos de Deus com relação a muitas dúvidas, principalmente aqueles que estão novos na graça. Antes de entrar na mensagem, eu quero dizer àqueles que estão inscritos, que enviaram mensagens para o WhatsApp do canal, na minha linha de transmissão, o seguinte: eu perdi o aparelho e o chip do canal Acorda Povo de Deus. Eu recuperei o chip, perdi o aparelho, tive que comprar outro. E eu perdi mais de 90% dos contatos daqueles que estão na linha de transmissão do WhatsApp do canal. Eu peço que todos aqueles que estão na minha linha de transmissão, por favor, enviem um oi, o seu nome, para que eu possa recadastrar na linha de transmissão do WhatsApp do canal. Porque quando o YouTube não avisa as pessoas de um novo vídeo, eu aviso a todos que estão na linha de transmissão do WhatsApp. E também tem mensagens de textos que eu mando para todos os que estão nessa linha de transmissão. Então, por conta disso, eu peço que todos dêem um oi, um alô e coloque seu nome. Júlio, é fulano de tal, para que eu possa recadastrar e refazer essa linha de transmissão que tem sido uma bênção. Tem mais de 600 pessoas já. Tá bom? Então, o tema da mensagem de hoje é esse. 19 respostas em graça. Em graça. Vamos lá. Primeira pergunta: o que significa pecado para Deus? Eu tenho repetido ao longo de várias mensagens com relação a esse tema. Eu acho que na playlist, se você for na playlist do canal, quando você acessa em cima do lado direito, eu tenho várias mensagens focadas. Uma delas é sobre o pecado. Eu acho que são 6 ou 7 mensagens que eu falo sobre pecado. Então é importante a gente estar sempre repetindo esse tema, porque tem pessoas novas entrando no canal todos os dias, conhecendo a graça todos os dias. Não é? Então o que para a gente já é claro, já é transparente, para muita gente que está vindo do sistema e entrando na graça, é novidade. Esse sistema religioso tem um hábito de nos chamar de pecador. Por quê? Quando a gente entende que nós somos pecadores, literalmente, a gente está na mão do sistema religioso, porque isso associa a expressão pecado com medo e terror. E sabemos que a fórmula do sistema religioso é medo e terror. Enche as chamadas igrejas, porque os amados, eleitos, abençoados não têm um entendimento da graça de Deus. Então, uma das perguntas que eu recebo muito é: Júlio, com relação a pecado. Então a primeira pergunta é essa: o que significa pecado para Deus? Pecado sempre foi transgressão de lei. Olha só, 1 João 3,4 diz: todo aquele, João, o judeu, João não teve a revelação da graça, o evangelho da graça foi dado a Paulo, no terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Então, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão de lei. A gente tem que entender que existe uma diferença de pecado e o erro da carne, erro do alvo, errar o alvo. Então, pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. Não existe mais lei. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Só que o ministério de Paulo foi todo debaixo da lei. Porque os judeus praticavam a lei, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então todo o ministério de Paulo foi debaixo da lei do pecado. Eram 613 leis a Torá. Eram 365 leis positivas e 248 negativas. Então você deve fazer isso. Então eram 613 leis. Essas leis foram aniquiladas, destruídas na cruz. Por isso que Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Então olha só, 1 João 8 diz: se afirmarmos, João está dizendo para um grupo de judeus, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Nós quem? Os judeus. Então o sistema religioso traz isso para o dia de hoje. E a pessoa diz, Júlio, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem, abençoado? Aquele judeu. Entendeu? Eram 613 leis, era um fardo muito pesado. Olha só, Romanos 3:23, também, o sistema religioso traz isso para os dias de hoje. Eles assassinam a língua portuguesa e traz medo e terror, que é a fórmula do sistema religioso. Ó, Paulo dizendo, pois todos pecaram e estão, presentes, e estão destituídos da glória de Deus. Perceba que o verbo pecar está no passado. Paulo não está dizendo todos pecarão, todos serão pecadores. Não, Paulo viveu o período transitório antes da cruz, depois da cruz. Aniquilou o pecado na cruz. Então, depois da cruz, Paulo está dizendo, todos pecaram. Nós estávamos antes da cruz, quando éramos pecadores. Por quê? Porque havia lei, transgressão de lei que era pecado. Então ele está dizendo, todos pecaram, perceba que o verbo está no passado, e estão destituídos da glória de Deus. Olha só o que Paulo diz em Romanos, depois da cruz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, Timóteo, Marcos, por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus por essa palavra. O que significa éramos, abençoado? Que não somos mais. Paulo está dizendo, nós não somos mais. Nós que já nascemos, muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados. Entendeu? Então, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, o grupo de pessoas local, quando ainda éramos. Eles eram pecadores porque eles viveram antes da cruz. Nós já nascemos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados, perfeitos em espírito, Colossenses 2:10, e sem pecado, porque não existe mais lei. Olha o que o próprio Deus diz, é o que eu digo, se você diz que é pecador, das duas uma, ou você está voltando para antes da cruz, ou você está chamando Deus de mentiroso. Olha o que o próprio Deus diz em Zacarias 3:9. E removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Se você vai no supermercado e o promotor diz, olha, sabão em pó vai remover a mancha. Ele está dizendo que vai tirar ou vai deixar? Que vai tirar, que vai remover. Por acaso Deus está dizendo que nesse único dia na cruz, ninguém vai matar, ninguém vai roubar, ninguém vai avançar sinal vermelho, ninguém vai adulterar? Não. Ele está aniquilando o pecado, que era transgressão de leis, as 613 leis, 365 negativas e 248 positivas. Então, removerei o pecado desta terra num único dia. Se você diz que você é pecador, você está dizendo que Deus não removeu, que Deus não tirou. Ou seja, está chamando Deus de mentiroso ou está voltando antes da cruz, antes desse único dia que foi a cruz. Percebeu aí? Quando esse dia vai chegando, olha o que João diz quando vê Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí que muitos anos antes da cruz, Deus prometeu remover, tirar, e quando esse dia está chegando, João diz, eita, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, anula o efeito da lei do pecado. É uma heresia ser chamado de pecador. Você não pode confundir com um pecado com errar o alvo da carne. Pecado sempre foi transgressão de leis. Essas 613 leis foi dada a Moisés. Só que Adão transgrediu a lei, o mandamento, quando ele disse, não coma nem toque. Ele comeu e tocou, ele transgrediu uma lei, mesmo antes de ser estabelecidas as 613 leis da Torá, a Moisés. Perceba que para Deus, pecado sempre foi transgressão de lei. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Qual foi o pecado? Transgressão de lei. Adão não matou, não roubou, não adulterou Eva, não avançou sinal vermelho, nada. Ele desobedeceu uma lei, um mandamento. Segunda pergunta. Júlio, você é a favor de grupos de WhatsApp na graça? Sim, claro. Para crescer na graça e no conhecimento, sim.
Sim, com certeza. Eu sou totalmente... Eu não participo de grupo nenhum, nem de família. Eu não participo, é uma coisa pessoal minha. Mas se tiver um grupo para crescer na graça e no conhecimento, mensagens, dúvida, grupo de família, grupo de pessoas com a finalidade de crescer na graça e no conhecimento, sou a favor sim, embora eu não participe. Agora, grupo de WhatsApp para pregar 2 Coríntios 9, 6, 7, Deus ama quem dá com alegria. Vamos formar aqui 100 pessoas que vão doar R$30, R$50, R$500. Eu tenho denunciado isso já faz um ano. Sistema religioso na graça, pregador aí vivendo do evangelho da graça e vivendo bem, com qualidade de vida. Isso é uma heresia, isso é um absurdo, isso é o sistema religioso na graça. A pessoa saiu de um sistema, entrou no outro, saiu de um alçapão e está em outro. Você não pode contribuir com dinheiro para pregador. Não se pode viver do evangelho, muito menos do evangelho da graça, que tudo já aconteceu. Na época de Paulo havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Então, Júlio, você é a favor de grupos de WhatsApp na graça? Sou, desde que seja para crescer na graça e no conhecimento, e não pedir oferta em dinheiro e sustentar esse pregador da graça aí, tá certo? Cai fora, você não entendeu a graça ainda. Se você oferta dinheiro, pessoalmente, ou você de longe congregando e mandando oferta em dinheiro, você não entendeu a graça ainda. Você ainda está no sistema religioso e não se deu conta ainda. Terceira pergunta: o que devemos fazer com amigos e parentes que não entendem a graça? Fazer nada. Se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Olha o que diz aqui, ó. Efésios 1, 17 e 18. Eu também no começo do meu ministério ficava estressado. Pregava às vezes para gente dentro de casa, parente, pessoas íntimas, próximas a mim, e não entendiam. Depois eu pude entender. Olha o que Paulo diz. Paulo está diante dos eleitos. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê. Paulo está orando para que Deus dê o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, do entendimento de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Percebeu aí que é Deus que dá o entendimento? Então como é que eu vou me estressar? Então a graça é maravilhosa, porque quando nós estávamos na religião, a gente temia, às vezes o cônjuge, filhos, estava na religião católica, espírita, ateísmo, a gente dizia, meu Deus, se esse parente meu morrer, ele vai para o inferno. Foi isso que a gente aprendeu na religião, não é? Hoje não, hoje a gente descansa. Eu tenho recebido aqui mensagem de pessoas: Júlio, eu tenho meu cônjuge, testemunha de Jeová, dos mormons, espírita, eu tenho até ateu, eu tenho um sobrinho ateu. Mas isso a gente descansa, porque a gente sabe que quem está na prática da religião é a carne. 2 Coríntios 5,16 diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. É a carne que está nas diversas religiões. Em espírito ele é perfeito. E nós que estamos na graça descansamos, não é? Porque esse nosso parente, essa pessoa que a gente ama e convive, quando morrer, assim como nós, o espírito que é eterno, sempre existiu, ele volta para Deus. A confissão da fé, a atitude da carne não muda, não altera o destino do espírito. É isso que nos faz descansar e repousar, enquanto nossos amados irmãos estão lutando, guerreando para conquistar a salvação. O diabo está ao seu derredor. É uma luta constante, 24 horas por dia. E nós descansamos, repousamos e contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Nós somos um povo privilegiado, mistério de Deus, mas é Deus que dá o entendimento e o não entendimento. Você percebe que essa linha de certo e errado para Deus é diferente? Porque a gente acha que nós acreditamos que estamos na verdade e nossos amados irmãos eleitos, abençoados, que estão dispersos nas religiões, estão errados. Ora, como é que eles estão errados se eles estão fazendo a vontade de Deus? Logo, eles também estão certos.
Não devemos bater de frente, entrar em debate e ativação da carne. Lança a palavra. Se ele não entender, são filhos gerados da escrava. São abençoados, eleitos, espíritos perfeitos. Mas foram gerados para escravidão. Não tem jeito, eles não vão entender a graça. Mistério de Deus. Deus não é a favor da unanimidade, tudo é dele. Então o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Logo, repito, eles também estão certos. Mas a gente não deve se estressar. Ora, se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Descansa, reposa, é no tempo de Deus. Quarta pergunta: por que devemos orar apenas para agradecer e não para pedir? Tem um sistema religioso aí que ficou dizendo aí que eu falei que não era para orar. Isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso é um absurdo. Em momento nenhum eu disse que não era para orar. O que eu disse, e repito, é que a oração de petição, na minha opinião, é uma coisa pessoal, para mim é inútil. Por quê? Olha só o que diz o Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ué, essa palavra aí foi só para Davi? Quer dizer que quando Deus diz que eu causo a desgraça, ele está dizendo só para Isaías? Então, para que a gente acredite que o bem e o mal é dele, teria que estar escrito em todos os 66 livros da Bíblia? Olha que heresia que estão ensinando aí. Quer dizer que Deus, quando diz em Êxodo 20:12, honra pai e mãe. Opa, não, ele disse isso para Moisés, não é para nós não. Olha o que estão ensinando aí, que heresia. Então, todos os dias, todos são quantos? Todos. Os dias determinados para mim foram escritos, passado, não estão sendo, não vão ser, foram escritos no teu livro antes da fundação do mundo, antes de qualquer um deles existir. Essa palavra aí foi só para Davi. Então, para que sirva para nós, tem que estar inclusive nas 14 cartas de Paulo. Que absurdo! Que heresia! Então é por isso, eu creio que todos os meus dias, todos os nossos dias já foram fechados. O livro, o fim já aconteceu. Como é que eu vou orar? Pedindo, fazendo oração de petição para que Deus faça alguma coisa, se ele já fez, ele já escreveu, e ele não muda, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Quando a Bíblia fala em Gênesis 6 que Deus se arrependeu, esse arrependimento não é humano, significa no hebraico pesar e tristeza, e nem isso é, porque como é que pode, um arrependimento vem consequência de um erro, como é que Deus pode errar? Então você percebe que esse arrependimento não é humano? Quando Deus acrescentou 15 anos ao rei Ezequias, ele não acrescentou literalmente. Esse acréscimo já estava determinado desde antes da fundação do mundo, porque ele não muda. Se ele muda, ele não é soberano. Então percebam aí que a minha oração é sempre de agradecimento. Eu não faço petições, porque eu sei que se eu pedir alguma coisa a ele, ele já deu ou não deu. Ele já fez ou não fez, e ele não muda. Então se ele deu, está dado. Se ele não deu, ele não vai dar. Não adianta orar que ele não vai mudar. Quando ele dá uma sentença, quando ele dá um decreto, ele não muda. Por isso que a minha oração é sempre de agradecimento. Todos os dias eu oro a Deus. Senhor, graças te dou, obrigado por tudo, sempre de agradecimento. Agora, aqueles que dizem, Júlio, eu tenho um hábito de fazer oração de petição. Tudo bem, eu respeito, respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Como disse Paulo, examinai tudo e retém o que é bom. Ah, Júlio, eu gosto de orar de joelhos. Isso não adianta nada, tanto faz, qualquer horário, qualquer lugar, não importa. Mas se você se sente bem, se sente confortável, orar de madrugada, orar de joelho, fazer petições, faça, continue. O que eu estou dizendo é que não vai mudar, porque Deus não muda e Ele é soberano. Mas eu respeito, claro. Quinta pergunta. Qual a verdadeira interpretação de 1 Pedro 5,8. Isso aí é um prato cheio para o sistema religioso, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Repito, é uma grande fonte de renda do sistema religioso. Há quem diga que esse ser de sóbrios é vigiar e ficar atento. No meu entendimento, é beba com moderação. Por quê? Na época de Pedro, de Paulo, naquela época, os judeus tinham 3 vícios: pescar, fazer menino e encher a cara de vinho. Era. Então eu creio que Pedro está dizendo, beba com moderação, mas também não faz diferença. Cuidado, vigiar e ficar atento, não tem problema nenhum, não vai mudar a verdadeira interpretação de 1 Pedro 5,8. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso grupo de pessoas, adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse ser mitológico chamado diabo, Satanás, juntamente com o inferno, são as 2 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso, corrupto e muito opressor. É uma grande fonte de renda, o diabo e o inferno. Pedro está dizendo, o sistema religioso, como se não bastasse a inexistência desse ser espiritual, ele nunca existiu, o sistema religioso cria esse ser espiritual, como se ele realmente existisse, e ainda o torna onipresente. Olha que absurdo, olha que heresia. Como é que esse Satanás pode estar ao derredor de 8 bilhões de habitantes? Se ele existisse, ele não poderia estar ao derredor de 2 únicas pessoas, quanto mais em derredor de 8 bilhões de habitantes. E quem é esse diabo que Pedro está dizendo, cuidado, vigiai, beba com moderação, que o diabo anda ao nosso derredor? Quem é esse diabo? A nossa carne. Percebe que faz o sentido que se você beber e encher a cara, você vai dar legalidade ao seu diabo, à sua carne, à sua natureza humana, que quem fez foi Deus? Existe alguma coisa no universo que não tenha sido criado por Deus? Você acha que uma carne vai frustrar os planos de Deus? Ele não seria soberano nem onipotente. A carne faz sim a vontade de Deus. Deus não ia fazer uma carne para frustrar os planos dele. Jó 42:2 diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daqui a pouco vão dizer que essa palavra foi só para Jó. Tem que estar nos 66 livros da Bíblia. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aí foi só para Jó. Eu causo mal, eu causo bem, eu causo a desgraça. Isso aí foi só para Isaías. Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Honrar pai e mãe. Não, isso aí foi só para Moisés. Olha que heresia o que estão ensinando aí. Então Pedro está dizendo, 1 Pedro 5,8, que o diabo, que é a nossa carne, essa sim, anda ao nosso derredor, bramando como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. Vá beber, encher a cara, você vai dar legalidade ao seu diabo, a sua carne. Sexta pergunta, se a Bíblia é um livro histórico e não profético, o que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho recebido muito essas perguntas. Eu tenho uma mensagem, né? Se a Bíblia foi escrita para Israel, o que serve para nós? Nós somos os gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto. Então, se a Bíblia é um livro histórico, 100% da Bíblia foi para Israel. Todos os profetas profetizaram para Israel e todas as profecias foram concluídas, cumpridas no ano 70. Não existe mais pastores, profetas, embaixador de Cristo. Que heresia! Que heresia esse rótulo aí só para dar mania assim de autoridade, de santificação. Isso é uma heresia. Quando Paulo diz, e ele chamou, ele quem? Jesus. Ele formou ali um ministério porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Então esse negócio de pastor, de profeta, de evangelista, de embaixador de Cristo, tudo isso é heresia e mentira. Tudo isso. Então, se a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético, o que nós estamos fazendo aqui? Cada um cumprindo a sua missão. Porque enquanto esses lobos cães gulosos estão dizendo que a terra vai se acabar, para ganhar dinheiro, vender livro, mentindo para as pessoas, Eclesiastes 1:4 diz, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Cumprindo cada um com o seu propósito. A qualquer momento, o arrebatamento do Espírito, um novo corpo glorioso igual ao dele. O barro não tem que dizer para o oleiro, porque me fizeste assim. Júlio, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Deus não tem que dar satisfação a ninguém.
Ele fez, decidiu, traçou um plano e ponto final. Temos que aceitar. Então nós estamos aqui cumprindo uma missão do Criador. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Nós somos filhos, Ele é o Pai. 7ª pergunta. Qual a sua opinião sobre o arrebatamento e a ressurreição? Eu vou responder essa pergunta com a 8ª pergunta. O que Paulo quis dizer em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Porque o mesmo Senhor, Paulo dizendo, o mesmo Senhor descerá do céu. Isso aí é trazendo juízo, que significa vir nas nuvens. Não é literalmente, né? Eu pensava que Jesus ia aparecer nas nuvens com um cavalo branco, pocotó, pocotó, pocotó. Trombeta significa a palavra. Vir nas nuvens significa trazer juízo. Apocalipse 1,7. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre Apocalipse 1,7. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas para Israel, e ele voltou como juiz de Israel. Apocalipse 1,7, ele vem nas nuvens e todo olho o verá. Vir nas nuvens é trazendo juízo, e todo olho, os judeus que o traíram, que o mataram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Apocalipse 14, 7 diz: o juízo chegou. Viu aí? Mateus diz que ele veio apenas para Israel, e Apocalipse 14, 7 diz que o juízo chegou. Ele veio e voltou como juiz de Israel, que foi a parúzia, que foi a destruição de Jerusalém. Então, porque o mesmo Senhor descerá, ele falando aí sobre a conclusão da parúzia, só que Paulo não sabia que ia ser exatamente no ano 70. Ele não sabia. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, a palavra, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram, Abraão, Isaac, Jacó, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se incluiu ali, mas Paulo morreu antes da grande tribulação, porque ele creu. Então, depois nós, os que ficarmos vivos, isso aí é uma figura de linguagem, ó. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aí foi uma figura de linguagem, porque depois do ano 70, aqueles eleitos de Deus que viveram depois da grande tribulação, como João, por exemplo. João morreu quase 100 anos e ele morreu de velhice em Éfeso. Então ele passou pela grande tribulação, embora ele creu, porque Jesus disse a Pedro: importa que ele esteja vivo, João, até que eu volte. Então João morreu normalmente de morte de velhice. Então muitos depois da tribulação morreram, mas não dormiram. Ao contrário de Paulo e os demais que morreram antes do ano 70. O Espírito dormiu. Então Paulo está dizendo aí que depois do ano 70, essa figura de linguagem a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor, é porque a porta do inferno não vai mais prevalecer. Então existiu ali um arrebatamento, uma paz espiritual, a certeza de que quando morrer, imediatamente receberá um novo corpo glorioso igual ao dele. Então esse arrebatamento foi dentro, foi espiritual. Entendeu? Por isso que ele está dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor. João morreu de velhice, então todos hoje, depois do ano 70, a gente morre e imediatamente recebe um novo corpo glorioso igual ao dele. Então é a minha opinião com relação ao arrebatamento. O arrebatamento hoje é diário. Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, os eleitos de Deus estão sendo arrebatados. O Espírito é o tempo do Espírito. Pode ser um dia na barriguinha da mãe, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, pode ser 110 anos. É o tempo do Espírito, o arrebatamento, porque o Espírito sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue. A carne recebeu o nome de acordo com o sexo masculino, feminino. A minha carne recebeu o nome de Júlio. Esse Júlio, essa carne, essa alma, que é a mente, que é o entendimento, volta para a terra, para a sepultura, para o inferno. E o Espírito que está aqui em mim, ó, sem gênero, intacto, ele sempre existiu. Esse Espírito aqui, ele volta, ele retorna para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7 e Filipenses 3, 21. Nona pergunta: qual o destino de um eleito
quando ele morre. Filipenses 3:21. Coisa ruim é morrer. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo estava se referindo aí à parúzia, à ressurreição dos mortos. Hoje não. Hoje, quando o eleito, ele não dorme mais. Por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão mais contra a minha igreja. Jesus disse. Que inferno é esse? Jesus foi ao inferno 3 dias na sepultura. E ele está dizendo que as portas do inferno, da sepultura, não prevalecerão mais. Ou seja, depois do ano 70, não é mais sepultura, não é mais inferno, é novo corpo glorioso igual ao dele. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno, do cemitério, da sepultura, não irão prevalecer mais. O espírito não vai morrer, não vai dormir, não vai ficar adormecido, não vai prevalecer. A porta da sepultura, do inferno, não prevalecerão. Então, depois do ano 70, não existe mais sepultura. Imediatamente, é um novo corpo glorioso, igual dele. Glória a Deus por isso. A alma é mortal ou imortal? Veja o pregador da graça aí pregando a imortalidade da alma. Que absurdo. Quando Paulo fala, e outras passagens dá a entender, que falam a preservação da alma, está se referindo na terra, ali local. Alma é a mente, é o psique, é a massa encefálica, são os 86 bilhões de neurônios que todo ser humano tem. Isso é pó, isso é terra, isso volta para o pó, volta para a terra. O que é imortal, sempre existiu, é o Espírito. Olha só o que Jesus disse em Mateus 10:28. Temei antes aquele, falando dele mesmo, temei antes aquele que pode fazer perecer, morrer, deixar de viver, extinguir-se. O sistema religioso diz que perecer é sofrer e ser atormentado. É mentira desse cão guloso aí que coloca medo e terror. Perecer, vai no dicionário, abençoado. Perecer significa morrer, deixar de viver, extinguir-se. 200 pessoas pereceram no naufrágio. 100 pessoas pereceram na queda do avião. 300 pessoas pereceram nas barragens de Brumadinho. Morreram, deixaram de existir, extinguiram. Não tem nada de sofrer e ser atormentado. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que inferno Jesus está se referindo? Ao Geena, que era um lixão, um crematório que havia nos arredores por trás do muro de Jerusalém. Lá jogavam pessoas mortas, jogava-se enxofre, os vermes brotavam e o fogo não se apagava. É essa referência que João fala lá em Apocalipse, lago de fogo, que significa Geena, que Jesus falou de inferno. Em momento nenhum no Antigo Pacto tem inferno. Claro que existem traduções que tem Seol, inferno, Sheol, Hades. Se você ler o contexto, meu querido, minha querida, você vai ver que significa lugar dos mortos. Inferno sempre significou, significa e sempre irá significar cemitério, lugar dos mortos. Sempre. Tem versão até que Paulo fala em Filipenses de inferno. Quando você lê o contexto, está lá. Lugar dos mortos, cemitérios. Inferno sempre significou sepultura, mas o inferno e o diabo são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Então Jesus está dizendo, corpo e alma para o inferno. Como é que não faz nenhum sentido eu ir para a glória com um novo corpo e preservar o que eu passei aqui? Ah, Deus vai filtrar o que é bom, o que é ruim. Não, meu querido, isso está na massa encefálica, está no tic-tac, isso vira pó, vai para a terra, volta para a terra. Que volta é o espírito, intacto e sem gênero. Devemos congregar em um espaço físico? Sim, eu tenho mensagem, eu sou totalmente a favor do espaço físico. Agora, respeito aquelas pessoas que chegam para mim e dizem, Júlio, eu não vou congregar de maneira nenhuma, nenhuma congregação em graça. Eu respeito, sem problema nenhum, eu só discordo. Entendeu? Porque eu acho que quando você tem uma congregação, eu pretendo abrir em breve aqui em João Pessoa, porque já tem dezenas e dezenas de pessoas aqui em João Pessoa que entenderam a graça. E aquele desejo de sair de casa e para um lugar, nos reunirmos como igreja,
existe esse desejo, essa vontade que também é minha. Então aqueles que não querem, fica aí no seu lar, no conforto do seu lar, crescendo na graça e no conhecimento. Mas quando você abre uma congregação, você está agindo, atuando nas duas maneiras de pensar. Aquele que quer ficar em casa, fica em casa. E aquele que quer congregar, que é o meu caso e de muitas pessoas, aquele desejo de sair de casa, de passar 1h30, 2 horas, conversando, trocando ideias, estás perfeito, estás abençoado, completo. Isso é muito bom. E a gente sente essa falta, a gente sente esse desejo. Então eu sou a favor, sim, de uma congregação, de um espaço físico. Lembrando que a igreja somos nós. Esse galpão aí, esse espaço aí, isso nunca foi igreja. Tá certo? 12ª pergunta. É possível um eleito se afastar e se desviar de Deus? Claro que não. Isso é uma heresia do sistema religioso, que você não está frequentando esse galpão aí, que quando chove enche água, se o pastor não pagar o aluguel, Deus é despejado, e dizer que é a casa de Deus. A casa de Deus física era o templo em Jerusalém. Tem nada a ver com hoje. Olha o que diz Isaías 49:15. Será, com relação a isso, é possível um eleito se afastar e se desviar de Deus? Porque quando a gente não está frequentando esse galpão aí, a gente está afastado de Deus. Como é que eu vou me afastar de um Deus que está aqui dentro de mim? Você pode se afastar do seu estômago? Não, que está dentro de você. Como é que você vai se afastar de um Deus que onde quer que você vá, Ele está dentro de você? Por isso que ele disse isso, Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Então o profeta aí diz aí um exemplo que é quase impossível, mas é possível. A gente tem visto aí, né? Uma mãe que abandona o filho na lata de lixo. Mas Isaías está usando aí uma ilustração, uma metáfora, que é quase impossível uma mãe abandonar o próprio filho que amamenta. E ele está dizendo, embora ela possa se esquecer, é muito possível, mas ainda que a mãe venha se esquecer desse filho que amamenta, o Senhor diz, eu não me esquecerei de você. Isso foi só para Isaías? Lógico que não. Teria que estar escrito nos 66 livros da Bíblia? Claro que não. Mas como é que Deus vai esquecer se Ele lida com o Espírito? Por isso que é impossível a gente se afastar de Deus. Olha o que diz João 10:26-28. Jesus diante de uns ímpios que não possuíam espíritos. Isso foi naquela época, porque ímpios aqueles que não tinham espíritos, não o ímpio praticante da maldade. Enquanto nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, sempre vai ter gente ruim. Lembrando que o bem e o mal pertencem a Deus. Então, naquela época, existia ímpios que não possuíam espírito, porque eu creio que esses ímpios que não detêm mais espíritos, eles não existem mais. E em momento nenhum eu disse que eles foram exterminados no ano 70. Isso é mais uma mentira que estão falando ao meu respeito. Então, o ímpio que não possuía o Espírito, no meu entender, eles foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Todos eles fizeram a vontade de Deus. Adão fez a vontade de Deus, Judas fez a vontade de Deus, Faraó, os egípcios, todos eles, Pilatos, todos eles fizeram a vontade de Deus. Judas não morreu até beijar e trair Jesus, não. Então Jesus ele se depara ali com um grupo de ímpios, que ele via que a pessoa não tinha espírito. Mas vocês, grupo de pessoas, não creem, porque não são minhas ovelhas. Viu lá que Mateus 15:24 diz, eu fui enviado apenas às ovelhas da casa de Israel. E Jesus está dizendo aqui, vocês não são as minhas ovelhas ovelhas, os eleitos de Israel, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém, olha só, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sabemos que vida eterna não é literal, é período de tempo, né? Sodoma e Gomorra foram condenadas ao fogo eterno. Elas estão queimando até hoje? Não. Período de tempo. E ninguém, aí vem um abençoado, um cão guloso aí desse do sistema,
Diz que você não está frequentando esse galpão que ele coloca nome de igreja e diz que você está afastado de Deus. Olha o que Deus diz. E nós jamais pereceremos. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você tem que entender, o sistema religioso, são duas heresias do sistema religioso para colocar medo e terror. A primeira é fazer a gente se ver em carne. Quando a gente se vê em carne, aí a gente aceita, você é pecador, você é um verme de Jacó, você não vale nada. Nós não somos carnes e que possuímos um espírito. Nós somos espíritos que possuímos uma carne. Se você entender isso, o sistema religioso perde você. Quando você se olhar no espelho, não veja uma carne, veja um espírito lindo e perfeito que possui uma carne. Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito. E em espírito, nós somos perfeitos nele. Mas o sistema religioso não tem interesse em pregar isso. Colossenses 2,10. E estás perfeito. Em carne? Não. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço e continuo fazendo. Esse mesmo Paulo diz, e estás perfeito. Por quê? Em espírito. Então você não é uma carne que possui um espírito. Você é um espírito perfeito, revestido de carne e sangue. Se você entender isso, meu querido, o sistema religioso, repito, perde você. A gente tem que entender também que nós não aceitamos Deus. Porque o sistema religioso faz a gente entender isso, né? Olha, você quer Deus, você não quer. Agora eu não quero, vou me afastar de você. Deus. Não, é o contrário. Ele não pertence a nós. Somos nós que pertencemos a Ele. Viu aí a diferença? Por isso que ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te abandonarei. Ele não pertence a você, é você que pertence a ele. Somos nós que somos propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso. Ninguém são quantos? 13ª pergunta, quais são as 3 principais características do Evangelho da Graça? É a minha opinião, é isso aqui, ó. Propagar o Evangelho da Graça que foi revelado ao apóstolo Paulo e não suas doutrinas e mandamentos. Tem uma heresia aí que é tamanho de um trem. Mandamentos e doutrinas, o que é que eu tenho a ver com isso? O que serve para nós, nas 14 cartas de Paulo, são as conquistas espirituais. E ainda tem mentiroso e cumbuloso aí da graça, dizendo que eu estou dizendo que as cartas de Paulo não servem para nós. Que mentira! Se eu tivesse no sistema, eu ia dizer João 8,44. Mentiroso e pai da mentira, o Satanás. Claro que a gente está na graça e a gente sabe que esse texto de João, esse Satanás, esse pai da mentira, é o sistema religioso da época. Os judaizantes, o Império Romano, mas estão mentindo ao meu respeito. E eu não posso ficar calado, porque estão dizendo aí que eu disse que não era para orar. Mentira. Estão dizendo aí que eu disse que as cartas de Paulo não servem para nós. Além de mentiroso, é cumuloso. Mentiroso, eu nunca falei isso. O que serve para nós são as doutrinas espirituais, as revelações espirituais. Estás perfeito, estás completo. Isso aí, glória a Deus por isso. Agora, as doutrinas de Paulo, faça isso, faça aquilo. Como é que um homem que viveu 2000 anos atrás vai pregar doutrinas para mim, no Brasil em pleno século 21? Você percebeu aí que a intenção é outra? Isso é para pregar 2 Coríntios 9, 6, 7. O intuito é exclusivamente esse. O sistema religioso aí tem se levantado contra mim. Eu já defendo isso que eu falo há 1 ano. Agora, depois que eu toquei na ferida, no bolso, menina, a capetada está se levantando aí. Então, propagar o Evangelho da Graça, as revelações espirituais, não vem com doutrina não. Não vem substituir aqui Malaquias com 2 Coríntios 9, 6, 7, não. Deus ama quem dá com alegria. Aquele que dá semente ao que prospera, ao que semeia, prosperará. Olha, essa praga da teologia da prosperidade camuflada no meio da graça. Paulo fala ajuda ao próximo, mas significa alimentos. De repente até dinheiro para comprar alimento, a suprir as necessidades, o básico. Não é viver de luxo não, rapaz. Não é ter qualidade de vida com dinheiro alheio, não. Fazer o social, era isso que Paulo fazia muito. Tiago diz que a fé sem obras é morta.
fazer o social, que eu sempre amei fazer o social, e Deus está usando esse canal e usando pessoas do Brasil e do mundo para que a gente faça o social. O pontapé inicial está sendo em São João do Rio do Peixe, mas eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Já escreveu, ele está só colocando em prática. Fazer o social e combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Isso é o foco deste canal Acorda Povo de Deus. Paulo combatia muito o sistema religioso da época. Paulo chamou Pedro de hipócrita. Paulo chamou um grupinho lá de fraudadores, estelionatários do evangelho, falsos apóstolos de Cristo. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje, vendo grupinho de WhatsApp, 100 pessoas com R$30, 100 pessoas com R$50, sustentando o pregador com qualidade de vida. Isso é uma vergonha, isso é uma heresia, um absurdo. Eu não consigo ficar calado diante disso, gente. Isso é sistema religioso, eu tenho denunciado isso. Não contribua com dinheiro. Quer ter qualidade de vida? Eu sou totalmente a favor. Qualidade de vida para você e para sua família, mas fruto do seu trabalho, não é com dinheiro alheio, não. Combater o sistema religioso, para mim não importa onde ele esteja. Pode estar no sistema religioso antigo e estar na graça aí no meio de nós aí. Camuflado aí de graça. Na verdade é um sistema religioso introduzido na graça. Pregador da graça vivendo com qualidade de vida, com dinheiro dos irmãos. Ah, eu não obrigo ninguém a dar. Oi, quando eu estava no sistema religioso, alguém obrigava eu dar o dízimo? Ninguém obrigava. Ninguém botava a faca no pescoço. Não, você tem que ser dizimista. Você tem que dar sua casa, seu carro aqui para Deus. Tem alguém aí que já ofertou casa, carro, apartamento, deu muito dinheiro. Alguém aí foi obrigado? Não. Voluntária. Era induzido com medo e terror. Então, na graça, a mesma coisa. Ninguém é obrigado, mas é induzido a contribuir para o pregador viver com qualidade de vida. Sistema religioso na graça. Por isso que a capetada aí está se levantando, porque eu comecei a pregar que envelope é fermento, envelope é azul, amarelo e verde. Olha só que heresia. Sistema religioso aí na graça. Eu fico imaginando quando tivermos aí centenas de pregadores na graça. É sistema religioso. Eu não consigo me calar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou combater esse maldito sistema religioso aí que também está na graça. 14ª pergunta. É correto um pregador da graça viver do evangelho? Eu já falei. Heresia. Quer ter qualidade de vida, vai trabalhar. Não ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Vá trabalhar. E você aí que oferta dinheiro para o pregador, você ainda não está na graça. Você ainda não entendeu a graça. Você está em processo de libertação ainda. Se você contribui com dinheiro. Está no sistema religioso. Está dentro de um alçapão. E está congregando longe, está congregando num alçapão online, virtual. Se você contribui. Não dê dinheiro ao pregador. E se der comida, tem que ter prestação de contas. Que história é essa? Se eu dou dinheiro para fazer o social, como é que a pessoa não me deve satisfação? Oi, eu não tenho que dar satisfação do dinheiro que eu ganho na minha empresa, como corretor de imóveis, que é uma coisa pessoal, fruto do meu trabalho. Agora, se eu dou o dinheiro para o pregador comprar a cesta básica, como é que ele vai dizer que não tem que dar satisfação? Lógico que tem, é um dinheiro público. Percebeu aí? É um dinheiro público, tem que prestar conta, tem sim que dar satisfação. O dinheiro que as pessoas estão dando de oferta, que ainda estão dando, muita gente não está dando mais, por isso que eles estão se levantando, tem que prestar contas. 15ª pergunta. Eu vivo com uma mulher, isso aí foi perguntas que eu recebo aqui na minha linha de transmissão. Júlio, eu vivo com uma mulher, mas não sou casado no civil nem no religioso. E o meu pastor não deixa eu tomar a Santa Ceia e ainda diz que eu vou para o inferno. É verdade? É a cara dele, é a cara do sistema religioso. Que inferno? Inferno é esse estado de espírito que muitos eleitos vivem nessas chamadas igrejas, que são verdadeiros alçapões. Eu sei que existem homens de Deus sérios, que eles são vítimas do sistema, mas olha o que o abençoado, o coitado disse: eu vivo com uma mulher, mas não sou casado no civil nem no religioso. E o pastor diz que eu não posso tomar Santa Ceia. Ora, não é casado, não se batizou, não toma a Santa Ceia,
mas tem que ser dizimista, né? Não, isso aí tem que ser dizimista, porque você está roubando a Deus. Oi, quer dizer, o camarada vive com uma mulher, não pode tomar essa santa ceia, esse miolo de pão aí, essa Páscoa judaica. Meu querido, você está fazendo o que nesse lugar? Sai fora daí, você não entendeu a graça não? Vá ser feliz, abençoado. Vá ser feliz. Não coloque mais os pés nesse lugar. Você ainda não entendeu a graça. Que dízimo, rapaz, que Páscoa judaica. Paulo, quando fala isso em Coríntios 11, 23, Paulo está contestando. Se você ler versículos antes, ele está refutando passagens escritas por Mateus, por Marcos e por Lucas. Eu tenho uma mensagem aí, 3 aberrações teológicas para os dias de hoje: o jejum, a Páscoa judaica e essa Santa Ceia, essa Páscoa judaica, o jejum e o batismo nas águas. 3 aberrações teológicas. Judaísmo puro. Meu querido, você está 2000 anos depois da cruz. Você tem que entender o antes da cruz e o depois da cruz. O Jesus de Nazaré, que veio somente para Israel, e o Cristo ressuscitado. Romanos 7,4, Paulo fala que nós morremos para o Nazareno, para o corpo de Cristo, para pertencermos ao outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Não é mais o Nazareno, agora é o ressuscitado. Sai fora daí. Como é que você está num lugar desse aí, dizendo que você vai para o inferno, dizendo que você não pode tomar Santa Ceia, essa Páscoa judaica? Sai desse lugar e vai ser feliz. Vai reinar em vida, entendendo o Evangelho da graça, crescendo na graça e no conhecimento todos os dias. Sai desse alçapão. Claro que existem homens de Deus que pregam aquilo que eles acreditam, mas muitos sabem que estão enganando os eleitos de Deus. Mas um ou outro sai fora daí. 16ª pergunta. Outra pergunta que eu recebi aqui. Fiquei solteiro durante 3 anos na igreja evangélica, mas cansei de esperar no Senhor por uma esposa. Sabe aquele negócio? Não, irmão, pastor, o negócio está difícil, pastor. Eu quero namorar, noivar, casar. Até agora Deus não enviou nenhuma mulher para eu namorar. Olha o testemunho do camarada. Cansei de esperar no Senhor. Aquela frase, espera no Senhor. Daqui a pouco o cara morre com 80 anos esperando no Senhor. Esperar no Senhor por uma esposa. Estou namorando uma mulher que não é evangélica. E o pastor diz que eu vou para o inferno. E o cara está com medo. Meu querido, você não entendeu a graça ainda. Quando você entender a graça, repito, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar. Está namorando uma mulher que não é evangélica? Glória a Deus por isso. É Deus, foi Deus que botou. Ser evangélico, católico, espírita, isso aí é uma manifestação da carne. Manifestação da carne. Mas a ninguém conhecemos segundo a carne. Então você conheceu o quê? Uma mulher que não é evangélica. Meu querido, saia daí. Saia desse lugar. Está com essa mulher. Seja feliz. Seja feliz e não coloque mais os pés nesse lugar. Que inferno. Diabo, inferno, perder a salvação. Tudo isso é estratégia do sistema religioso para levar medo e terror. Porque medo e terror gera receita. Vá ser feliz com esta mulher. 17ª pergunta. Ainda estou congregando numa igreja evangélica, mas não sou mais dizimista fiel. Pois o que eu ganho é muito pouco e o meu pastor diz que estou roubando a Deus. Cão guloso. Como é que a pessoa pode roubar a Deus? Confesso que tenho muito medo de ir para o inferno. Olha só. Pessoas principalmente aí do interior, né? A gente está fazendo social e levando a palavra para São João do Rio do Peixe. As pessoas com medo, porque muitas não sabem nem ler. Então elas acreditam naquilo que ouvem. Olha só que heresia. Não sou mais dizimista fiel. Olha a casa de um dizimista e olha a casa do pastor. Olha o carro de um dizimista fiel e olha o carro do pastor. Olha a roupa de um dizimista fiel e olha a roupa do pastor. Olha o plano de saúde do dizimista fiel e olha o plano de saúde de um pastor. Olha a escola que o filho do pastor estuda e olha a escola de um filho de um dizimista fiel. Acorda, povo de Deus. Você aí do interior aí, você tem um hábito, as pessoas têm um hábito de acreditar naquilo que ouvem, não naquilo que está escrito. Pois o que ganho é muito pouco e o meu pastor diz que eu estou roubando a Deus.
Olha o que diz Malaquias 1:1. Malaquias 3:9 e Malaquias 3:10 na NVI, que esse pastor aí não fala. Malaquias 1:1. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra Israel. O que é que você tem a ver com isso quando ele prega Malaquias? O que é que você tem a ver? O que é que nós temos a ver com Malaquias? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Ainda que você seja israelita, hoje no século 21, a graça é para você. Então, o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O livro de Malaquias foi 100% para os judeus, para o povo judeu. Não tem nada a ver com nós. Gentios remanescentes, século 21. Hoje nós estamos na graça, no ministério da fé, no ministério do Espírito, gente. Malaquias 3:9. Vocês quem? Vocês judeus. Meu povo judeu, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda, a nação, no singular, a nação de Israel toda está me roubando. Por quê? Eram 12 tribos. Uma das tribos era a tribo de Levi, que não recebeu herança. Então as 11 tribos de Israel tinham a obrigação de colher comida, alimento, frutos e levar uma vez por ano ao depósito do templo para sustentar os levitas. E os judeus ali, os israelitas, não estavam fazendo isso. Ou seja, estavam roubando os levitas. Por isso que Deus está dizendo, vocês estão me roubando. Porque vocês não estão colhendo uma vez por ano e levando 10% da colheita da batata, da mandioca, da laranja, do tomate, do endro, do cominho. Vocês não estão colhendo os 10% uma vez por ano e levando à minha casa o depósito do templo que era lá em Israel. Hoje não existe mais templo físico, agora é espiritual dentro de nós. Então, Malaquias 3:10 na versão NVI, que eles não pregam. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, a casa do tesouro que era lá em Israel. Deus está dizendo, tragam vocês, judeus, meu povo, tragam o dízimo, 10% da colheita, ao depósito do templo, ao galpão, ao armazém, para que haja alimento, comida em minha casa. Onde era a casa de Deus? Em Israel, em Jerusalém. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu, chuva na lavoura, e derramar sobre vocês de Israel, meu povo judeu aqui de Israel, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, onde armazená-las. Vai ter tanta colheita de batata, de inhame, de tomate, de coentro, de endro, de cominho. Vai ter tanta colheita se vocês forem fiéis, que vocês, judeus de Israel, vocês não terão onde guardá-las. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Isso aí não tem nada a ver com a gente, meu querido. 18ª pergunta. Qual a sua opinião sobre os Illuminatis, a maçonaria, as 7 famílias que dominam o mundo e sobre a terra plana? Isso para mim é tudo religião e eu que estou na graça descanso. Illuminatis, onde é que tem isso na Bíblia? Maçonaria, mais uma religião. 7 famílias que dominam o mundo. Basta uma bactéria, um vírus, para essas 7 famílias virarem pó e o espírito ser arrebatado. Que família domina o mundo, rapaz? Tudo isso é vontade de Deus. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Então as pessoas falam isso, parece que Deus tem inimigo, está guerreando e está lutando contra essas famílias. Basta um vírus. E todas essas famílias viram pó e voltam para a terra. E sobre a terra plana, eu estou lá preocupado com isso. Se a terra plana é oval, é redonda, é quadrada. Querido, eu estou na graça. Eu descanso nisso, não estou preocupado com isso não. Existe extraterrestre? Se existe, foi Deus que fez. Não é nada que faz milhares de anos, centenas de anos, que estão procurando um extraterrestre e até agora não apareceu nenhum para dar entrevista. O que é que vocês querem? Não apareceu nenhum. Não percebe que isso é fonte de renda também? Eu estou preocupado com isso. Se existe algum ET, foi Deus que criou. Porque não existe nada, absolutamente nada no universo que não tenha sido criado por Ele. Descansa. Negócio de terra plana, terra oval, terra quadrada. Eu estou lá preocupado com isso, abençoado. Illuminatis, maçonaria. Estou na graça.
reinando em vida. 19ª pergunta. Júlio, explique a passagem de Mateus 27, 52 e 53, onde diz que os sepulcros se abriram e muitos eleitos, os santos, ressuscitaram. Mateus 27, 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos, de muitos eleitos que tinham morrido foram ressuscitados. 53. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Israel, de Jerusalém, e apareceram a muitos. Qual é a minha interpretação disso? O que está escrito. Não tem revelação nenhuma aí. Foi o mesmo que aconteceu com Lázaro, que ressuscitou e teve que morrer de novo. Morreu 2 vezes. Tabita, que Pedro orou e ela ressuscitou, teve que morrer de novo. Pessoas que tiveram o desprivilégio de morrerem 2 vezes. Interessante que todos eles, Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Lázaro ressuscitou no mesmo corpo. Tabita ressuscitou no mesmo corpo. Isso aí já bate, já elimina a reencarnação. Todos ressuscitaram nos seus próprios corpos. Então eu creio que aí foi a mesma coisa. É o que eu entendo. Essas pessoas ressuscitaram, assim como Jesus, como Lázaro, como Tabita, e depois tiveram que morrer de novo. A Bíblia não revela, mas eu creio nisso. Eu entendo assim. WhatsApp do canal. Se você é fora do Brasil, mais 55 83, o DDD da Paraíba. Repito, eu perdi o WhatsApp nessa semana. Então eu perdi 90% dos contatos. Eu recuperei o chip. O número continua o mesmo. 83 8620 9327. Se você está na minha linha de transmissão, dá um alô, dá um ok para que eu possa recadastrar essas pessoas na minha linha de transmissão do WhatsApp, para que eu possa avisar quando o YouTube envia mensagem e principalmente também para enviar mensagem de texto, que de vez em quando eu estou mandando. Então você que ainda que não está, se tiver inscrito, você dá um alô para mim. E você que ainda não mandou para o telefone, para na medida do possível interagir comigo, 83 Paraíba, 8620 9327. Nós estamos com 2 comerciantes em São João do Rio do Peixe, que essa ação que a gente está fazendo em São João do Rio do Peixe está ajudando, levando alimento para o corpo e para a alma e ajudando também pequenos comerciantes da cidade. E eu creio que grandes coisas o senhor ainda vai fazer. O WhatsApp da rádio, segunda, quarta e sexta. Anota aí, rádio São João, Paraíba, 17 às 18 horas, 1 hora só, na segunda, na quarta e na sexta. Quando dá mais ou menos 4h30, Isidro já está no estúdio. Então você já pode mandar, Isidro, manda uma saudação para mim, meu nome é tal, cidade tal, e manda no WhatsApp. O WhatsApp da rádio é esse, 83 Paraíba, 9913 1351. 83 Paraíba, 9913 1351. Ok? Peço que você, novamente, acesse a playlist, que tem mensagens focadas. Do lado direito, em cima no canal. Em cima, tem playlist, tem mensagens focadas em determinado tema. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e compartilhar com outras pessoas. Peço que você se inscreva no canal, clique no sininho, coloque todas, para que o YouTube avise a você a mensagem que vai entrando de novidade no canal. Dê um like, dê um joinha, faça comentários e principalmente compartilhe as mensagens. Um prega, outros compartilha e Deus dá um entendimento para a glória dele. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.